você acompanha, por exemplo, a gente tava no Japão, cara, ele ficava acordado, ele aprendeu a tocar acordeão no Japão, praticamente. Comprou acordeão, foi pra lá e ficou tocando. Que aí já foi a turnê do GLM, mas era já o filme de guerra Canções de Amor, né? Já era A turnê do GLM não foi muito comprida, né? Não foi muito longa, porque logo eles fizeram filmes, né, Nilson? foi uma sequência, assim, né? Porque É. aí tinha o lance da MTV, né? Foi um convite da MTV de fazer um acústico, entendeu? Essa Não, que foi a parada. da Não MTV foi? não. Não Não, foi? Não não, foi o primeiro não. acústico, não foi o primeiro acústico da MTV que eles fizeram? Não, 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 não. É, Foi a acústico. MTV, a MTV, a MTV ainda não tinha os acústicos como um produto da gravadora. Ela tinha feito Aham, alguns testes ali com o Barão, com a Legião e tudo, mas não tinha. E o Engenheiros não foi chamada, assim, não tem relação com a MTV. não tem, né? Não tem. Isso eu posso te garantir. Eles resolveram fazer porque na época os acústicos no mundo eram um formato que estava vendendo bem, o acústico do Eric Uhum. Clapton, do Paul, do Do Bob Dylan e Nirvana, tal. Isso, do do Nirvana. Nirvana, Mas eles fizeram por conta própria, não tem sim. relacionamento nenhum com a MTV. Então, já que a gente está falando, próximo disco agora que a gente está analisando, depois se vocês tiverem alguma coisa para falar ainda do GLM, a gente pode voltar. Mas estamos então no Filme de Guerra, Canções de Amor, segundo disco ao vivo da banda e último dessa formação incrível que é o GLM. Eu tava ouvindo antes de começar a live, inclusive. Eu adoro esse. É outro disco ao vivo, Júlio, que eu gosto da captação do áudio. Eu acho que Boa, né? foi muito feliz, né, Nilson? Pô, Guilherme, né? Guilherme Reis, A primeira vez clarinetismo. que eu tomei Jack Daniels, o Cássio Araújo, da Passagem de Som, tava levando um copo de Jack Daniels pro Humberto, eu peguei do Cássio. Ele tomava sempre, né? Antes É, de. Sim, eu sim. peguei Bom do pra Cássio e voz. bebi. E apenas, claro, tirando a banda e a equipe técnica, né, o Nilson, o Cássio, eu e o Nélio fomos os primeiros a ouvir Mapas do Acaso. Lindo arranjo, né? Pra mim, essa Nossa, música é imbatível aí, lindo, cara. lindo, Essa lindo. música, Eu trabalhava na olha. Cinelândia, Júlio, na época, o Nélio também. Nélio, grande amigo, Nélio. Só não é perfeito porque ele é flamenguista. É, a gente trabalhava no centro e fugia na hora do almoço e à tarde, assim, saía mais cedo para assistir os ensaios. Então, assim, foram 2 dias de gravação abertos para os fãs e 2 dias, né, Nilson? Um ou 2 dias, 2 dias fechados, que foi a gravação de Mapas e eu acho que Exército. Daí só foi com a orquestra toda e tal. Daí só É, tinha só eu e Nélio na plateia e a gente super feliz ali de privilégio, né? Ainda não tinha as privilégio. câmeras digitais ainda, né? Não tinha, não Não tinha tinha. celular, senão, bicho, tinha falta pra cacete aí, né? Nossa, ia ter muito Mas registro. fala, E Júlio. Deixa o Mapas Júlio do falar, que o cara, Não, é o cara que tem que falar. Não, e pior é que esse é o disco que eu tenho menos contribuição para dar, porque foi o que eu menos tive contato. Mas eu estava ouvindo agora e pensando que deve ter sido muito revolucionário na época, porque não havia ainda o selo acústico, ainda não tinha se firmado, assim, né? Teve os pilotos, o João Bosco, alguém comentou ali, teve o Barão Vermelho que não foi veiculado, a Legião que não foi veiculada, mas mesmo assim eles fizeram, além de fazer uma coisa com pegada acústica, uma coisa com pegada jazz, né? Então é, foi reinvenção da Foxtrot. roda, né? É um disco muito bonito que eu acho que se tivesse saído no auge ali dos acústicos da MTV, teria sido um golaço de placa, assim, deles. Mas não É, foi, muito ficou bom. meio obscurecido, assim, só os fãs mesmo E acho que o fim da conhecem. formação prejudicou um pouco também, né? Também. É. Ele Mas acabou sendo um capítulo final, assim. as versões, assim, as inéditas são lindas, né? Mapas do Acaso eu acho belíssima, mas as versões acústicas de todas as canções deram um novo gás assim para as músicas, sabe? Ficaram com um frescor que estava precisando isso, assim, foi justamente um gás, né, nas canções. Ano Só ficou bonita, Muros e Grades, eu prefiro essa versão de Muros e Grades do que a do álbum. Para entender, ficou super bonita. Tem Além dos Outdoors, que é a música do fã-clube e tudo. Muito bom, muito bom. Para quem não conhece, eu recomendo. E Esse disco aí. não, porque eu vi várias entrevistas nessa época, e as perguntas sempre eram: vocês vão levar a orquestra, como é que vocês vão fazer para tocar e tal? Mas no final das contas,
acabou que vários shows foram elétricos mesmo, né? Como é que foi isso daí na época, o Nilson? Alguns eram acústicos, outros eram elétricos. Como é que eles fizeram para tocar esse disco? Cara, não tinha essa divisão, porque a gente fez a turnê do GLM, foi quando nós fomos para o Japão. Aí Depois na do volta, GLM, antes do filme, né? A viagem para o Japão, não foi? fomos para o Japão, Los Angeles, né? Tava bastante show. Aí, Japão, Los Angeles, na volta, eles se trancaram, logo na sequência, assim, né? Tava fazendo show do GLM, tava rolando ainda. Tanto é que a gente foi pro Japão com o GLM mesmo. E aí na sequência, eles começaram, parou a turnê do GLM e eles se trancaram no apartamento do Carlos. Ninguém sabia o que estavam fazendo, eles ficaram trancados literalmente. O Carlos pediu para comprar um bongô para ele, comprar uns panderola, fez uma série de relação assim e tal para comprar. O Agostinho tinha comprado uma guitarra semiacústica para o alemão também. Ele tinha passado tempo em Nova York, né? Sei que eles ficaram isolados, assim, sabe? Eu reformei uma caixa, umas ligas lá do Carlos, que ele pediu também. Ele pediu as coisas que eu fazia para ele e tal, mas eu não sabia o que estava acontecendo lá. Eu levava lá, então assim, era o tapete da sala do Carlos lá, cheio de percussão, sabe, semiacústico, violão. Os três fizeram isso sozinhos, sem nenhuma interferência, sabe? Então tudo que aconteceu ali foi da cabeça dos três, sabe? Ficaram isolados. Então, e teve o quê? Teve 2, 3 sessões de estúdio que eles gravaram em realidade virtual, né? Que foram sessões de bateria, né? Que tem bateria acústica, né? Realidade virtual, né? Parece que tá no disco, é isso, Voxal? Sim, sim, sim. Né? Realidade Então, o virtual. que mais que tem Às vezes nunca e realidade virtual são de estúdio. Isso. Às vezes E nunca, né? é. Então a participação da gente foi muito pouca, né? E mais a gravação do DVD, né? Tem um DVD desse disco aí. Aí depois a gente começou a fazer aí a gente fez o que a gente fez? Fizemos Olímpia, logo na sequência, fizemos shows que que o cenário é a estampa do disco, né? Tem umas fotos que o cenário é a estampa do disco fizemos alguns shows. Não sei se a gente fez Canecão com esse disco, eu não lembro. Mas Palace fizemos, fez Palace, fez Olímpia, né? Na sequência acabou. É. Então, assim, Essa época eles brigavam, assim, você chegava a presenciar alguns desentendimentos, alguns momentos assim, saltando faísca nos comentários. Como era a relação deles? O Anderson cara, Leal tá perguntando aqui. a gente era muito distante deles, era muito assim, a técnica e a banda tinha uma distância. A gente não era, Rapidinho, não era. Nilson, só uma informação aqui para o Ivan. Ivan, não foi no estúdio. Mapas do Acaso foi gravado na sala Cecília Meirelles, ao vivo, sem plateia. Com duas pessoas assistindo apenas, eu e o Nélio. Desculpa. É verdade. Depois uma casa com orquestra, bonito, né? É,